Olá, meu nome é Dr. Mark Ellis, eu sou professor de Teologia e Novo Testamento aqui no Brasil. E hoje eu queria falar com vocês sobre o livro de Romanos, uma visão panorâmica do livro de Romanos. Paulo escreveu o livro de Romanos no inverno de 56-57, enquanto ele estava passando o inverno em Corinto, com planos de navegar na direção de Jerusalém quando veio a primavera. Então ele aproveitou daquele momento para escrever essa carta em preparação para sua viagem na direção de Espanha. Ele pretendia passar pela Roma, conhecer os romanos e também receber uma ajuda para que ele pudesse fazer sua missão para a Espanha. O livro de Romanos é uma visão panorâmica da vida cristã. O que nós precisamos saber sobre como ser pessoas justas e como colocar essa justiça na prática. Quando nós olhamos para o livro de Romanos, a introdução é capítulo 1, versículo 1 até 17. Ele se apresentou, saudou os romanos, depois ele expressou sua gratidão por eles e sua fé e a fama que eles tiveram, pela certeza e a firmeza da sua fé, e depois ele anunciou o tema de Romanos, em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. E depois, ele revelou o tema do seu livro, em versículos 16 e 17. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, primeiro, ele ensinou, em capítulo 1, versículo 18, até o fim de capítulo 4, a justificação pela fé, a justiça que vem pela fé. Em capítulos 5, 6, 7 e 8, até versículo 17, em capítulo 8, ele ensinou sobre a santificação. Como é que nós podemos ser mais e mais e mais dedicados a Deus, com Deus tendo mais controle sobre os aspectos de nossa vida. E no fim de capítulo 8, ele ensinou sobre a glorificação. O fato que todos que creram em Jesus Cristo, Deus tem um plano maravilhoso para a vida dessas pessoas. Ele predestinou essas pessoas, não para salvação, mas para serem conformados à imagem de Cristo. A glorificação do crente está garantido. E nenhuma coisa neste universo pode inibir o plano que Deus tem para seu povo. Depois de capítulo 8, nós entramos em capítulo 9, na prática. Aqui nós temos a doutrina e depois nós temos a prática. Capítulos 9, 10 e 11 é a aplicação da doutrina da justificação. Primeiro ele apresenta o Evangelho para o judeu, em capítulos 9 e 10. Em capítulo 11 ele dá uma advertência baseada no que aconteceu com Israel aos gentios, para não negligenciar o Evangelho, ou do mesmo jeito que Deus retirou o judeu do lugar de bênção e colocou o gentio. Deus vai retirar o gentio e devolver o judeu para suas próprias alianças e suas próprias promessas. Em capítulo 12, Paulo trata o assunto de santificação, as aplicações que nós devemos utilizar nossos dons espirituais para servir a igreja, que nós deveríamos viver uma vida marcada pelo amor, que nós deveríamos respeitar o governo, que nós deveríamos viver vidas marcadas pela pureza, uma vida que não tem as manchas, especialmente da imoralidade sexual que nós encontramos no mundo. E depois ele fala sobre a necessidade de viver em paz, no amor, quando temos pessoas que têm convicções diferentes sobre assuntos que a Bíblia não trata, especificamente comer ou não comer a carne. Em capítulo 15, ele focou em amar os missionários, que os romanos foram encorajados para participar no ministério de Paulo e ajudar ele no seu caminho.
Capítulo 16 é a conclusão da carta. Ele vai saudando as pessoas que ele conhecia em Roma, e depois ele dá uma advertência contra as pessoas que rejeitariam o ensinamento dentro da carta de Romanos, e finalmente ele despediu os romanos e fechou a carta. Então, vamos começar com o capítulo 1, versículo 18. A parte de justificação está dividido em dois blocos. O primeiro bloco, capítulo 1, versículo 18, até capítulo 3, versículo 20, Paulo está apresentando o caso de Deus contra o ser humano. E ele trata de três pessoas. Primeiro, em capítulo 1, ele trata um homem imoral. Aquele homem que peca sem vergonha, ele pratica seus pecados abertamente sem vergonha. E primeiro ele fala que essa pessoa tem um conhecimento profundo de Deus através da natureza. Que o fato que uma pessoa tem uma natureza pecaminosa, apesar da depravação total, os homens hoje em dia são capazes de discernir os atributos e qualidades de Deus através da criação que Deus criou. E mesmo assim as pessoas rejeitaram Deus. E em vez disso eles começaram a cultuar as coisas da criação, seja o ser humano, o corpo humano, seja os animais. As pessoas viraram na direção de idolatria. E o resultado de idolatria era a fornicação, participando em atos imorais, atos sexuais que ferem o princípio de Deus, de um homem e uma mulher casado para sempre e guardando seus relacionamentos sexuais somente para com eles. O próximo degrau nessa escada de depravação é homossexualismo. Mulheres abandonando o uso natural dos seus corpos, a geração de filhos através dos seus maridos, para mulher, deitando com mulher e praticando o homossexualismo entre as mulheres. E também os homens abandonaram o uso natural da mulher e homens com homens praticando o ato, é singular em grego, o ato envergonhoso. Aquele ato para que os homossexuais são tão famosos. E depois disso ele terminou capítulo 1 por dizer, e depois disso Deus os entregou a mente depravado, a uma mente incapaz de discernir o que está certo e o que está errado. E várias vezes Deus usou aquela palavra, Deus os entregou. Aquele verbo entregou foi usado de um juiz entregando o réu nas mãos do carcereiro. As pessoas acham que estão crescendo na sua liberdade, mas eles não entendem que são cada dia mais os escravos do pecado. Em capítulo 2, versículos 1 a 17, ele tratou uma segunda pessoa, a pessoa moral. E houve pessoas morais durante aquele tempo, ainda que não foram crentes. Pense, por exemplo, em Cornélio. Cornélio, antes que ele foi salvo, foi temente a Deus, levou sua família para ser temente a Deus, e ele estava praticando oração igual com um judeu. Mas mesmo assim, sem o Evangelho, Cornélio não foi salvo. A pessoa moral, ele não está na rua, ficando bêbado na rua, deitando com prostituta de pouco dinheiro. Não. Ele estava praticando os seus pecados em segredo. E Paulo falou, você também merece a ira de Deus. Não pense que o fato de que seus pecados são escondidos e que ninguém sabe o que você faz, vai poupar você. Porque Deus não vai julgar você pelas aparências, mas pelos segredos do seu próprio coração. E houve uma terceira pessoa, ouvindo Paulo, um homem religioso, neste caso o judeu. E ele olhou para Paulo e falou, tá certo, Paulo, aquele gentio imoral merece a ira, aquele gentio moral, ele também merece a ira. E Paulo olhou para ele e falou, e você também. Não pense que pelo fato que você tem a palavra de Deus,
que é por ter a palavra e ensinar a palavra que você vai escapar da ira de Deus. O fato é, você que ensina aos outros para não roubar, você rouba. Você que ensina aos outros para não fazer adultério, você faz adultério. E você acha que meramente porque você é um judeu circuncidado, possuindo a lei, que você vai escapar do julgamento de Deus? De maneira nenhuma. E ele terminou essa parte, o caso de Deus contra o ser humano, com Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Seja imoral, seja moral, seja religioso, todos pecaram e merecem a ira. Mas em capítulo 3, versículo 21, ele muda para a segunda metade dessa porção da justificação. Que Deus fornece perdão, Deus fornece justiça imputada. Uma pessoa declarada justo através de fé na morte propiciatória de Jesus Cristo na cruz. A propiciação significa uma oferta que retira a ira de Deus. A ira de Deus se revela contra toda impiedade e injustiça dos homens. Romanos capítulo 1, versículo 18. Como é que nós podemos escapar da ira de Deus? Somente através de crer na morte do Senhor Jesus Cristo. É interessante que Paulo não fez nenhuma menção ao batismo, nenhuma menção de confessar publicamente sua fé em Jesus Cristo, nenhuma menção de arrependimento. Neste caso, o fato que alguém está arrependido por seus pecados não salva ninguém. É claro que a pessoa tem que reconhecer seus pecados. Mas em Romanos 3 e 4, Paulo deixou muito claro: a única maneira que o pecador pode ser salvo é através de reconhecer seu pecado. É através de reconhecer seu pecado e confiar somente no sangue de Cristo pela salvação. Então, quando nós chegamos em 3:21, o caso de Deus contra o ser humano está completo. Mas eu percebo uma coisa. Todos os pecados mencionados em Romanos 1, 2 e 3 são pecados pessoais. Os pecados que pessoas que têm consciência do pecado fazem. E é interessante que Paulo investiu 3 capítulos para provar que os adultos têm pecado. E ele não investiu nenhum versículo para dizer que essas pessoas pecaram em Adão e eram merecedores da ira de Deus, porque o pecado de Adão foi imputado a eles. Interessante que ele levou 3 capítulos para nos convencer de pecado pessoal e não falou nenhuma palavra sobre a imputação do pecado de Adão às pessoas. Em capítulo 4, Paulo defende a justificação pela fé através do Antigo Testamento. Primeiro, ele levantou o caso de Abraão. E como é que Abraão foi justificado? Gênesis 15. E Abraão creu em Deus e foi justificado pela fé. Qual foi o caso de Abraão? Deus prometeu a Abraão: eu vou lhe dar um filho. E Abraão falou: mas como? Ele sabia que seu corpo estava incapaz de gerar um filho. Mais tarde, em capítulo 4, está escrito que o corpo de Adão era morto. Ele era totalmente sexualmente impotente. E também ele escreveu ao respeito de Sara. Em grego a palavra é necrótica. O útero dela era necrótico. Totalmente incapaz de gerar e carregar um filho. Mas mesmo assim, quando Deus levou Abraão fora da sua tenda, indicou as estrelas que a descendência de Abraão seria maior do que as estrelas. Abraão creu. Segundo exemplo de uma pessoa que foi justificada pela fé era David. Especificamente o momento quando ele foi flagrado
pelo profeta Natan, pelo pecado de adultério e homicídio. E o que foi escrito? Como é abençoado o homem a quem Deus não imputa pecado, cujos pecados são perdoados. Davi merecia a morte. Ele merecia morrer. Mas em vez disso, ele encontrou perdão às mãos de Deus. E no fim de capítulo 4, Paulo terminou o capítulo por dizer: e essas promessas não são somente para Abraão e não somente para o judeu, o gentio que tem fé em Jesus Cristo também vai receber o perdão dos seus pecados. Em capítulo 5 até capítulo 8, versículo 17, nós temos a santificação. O que significa santificação? É quando alguma coisa está separada para o uso de Deus. No Antigo Testamento, o garfo no templo foi santo. Colher no templo foi santo. O incenso no templo foi santo. Não foram santos porque o garfo não estava beijando com o colher, mas que aquele colher e aquele garfo e aquele incenso era separado para ser somente no templo. A santificação é quando nós estamos oferecendo os membros de nossos corpos e nossas mentes a Deus para o uso exclusivo de Deus. Em Romanos capítulo 5, versículos 1 a 5, ele explica como funciona a santificação. Primeiro, versículos 1 e 2, do jeito que nós somos salvos, nós somos santificados pela fé. É pela fé e confiar na graça de Deus que nós recebemos o poder para ter uma vida transformada. Em versículos 3 e 4, ele deu o processo que a santificação começa com nossas tribulações. Que quando nós entramos nas dificuldades e corremos para Deus, confiando na sua graça, Deus fornece a graça não para escapar nossas dificuldades, mas para perseverar no meio de nossas dificuldades. Porque está através de perseverar no meio de nossas dificuldades que nós vamos crescer espiritualmente. E o terceiro passo após disso é o caráter aprovado. O caráter da pessoa muda. Seu comportamento vai mudar. A igreja vai perceber, olha só como João está crescendo. E mais importante ainda, o próprio Deus aprovando o crescimento do seu filho. E o passo final é a esperança.